Agora a gente muda de assunto porque nós vamos... Você sabe o que é holding familiar? Pois é, nós vamos falar exatamente agora sobre esse assunto, sobre holding familiar. Quem deve buscar esse instrumento de holding familiar? Para que serve? A gente vai falar com a advogada especialista em holding familiar. Já está comigo aqui, doutora Michele Maciel. Bom dia, doutora Michele, seja muito bem-vinda à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada em estar aqui hoje com você. Alegria recebê-la, doutora Michele. Doutora Michele, o que é holding familiar, que a gente tem ouvido tanto falar e a senhora, eu soube que é craque nesse assunto? Holding familiar é um instrumento maravilhoso que a gente dispõe hoje no mercado, onde as famílias podem planejar seu patrimônio, evitar o inventário. A gente tem, a holding ela é multifacetária, tá? Então, na realidade, ela é uma empresa ou várias empresas, onde as pessoas podem planejar o seu patrimônio, evitando, assim, um inventário que é caríssimo hoje. Então, na verdade, digamos, seria uma espécie de construção de sucessão já para evitar, digamos, na ausência do patriarca, enfim, do proprietário dos bens, evitar o inventário. Como é que acontece concretamente isso? Em verdade, a gente evita a sucessão, Ana. Hoje, com a reforma tributária, está se discutindo muito sobre alterações que nós vamos sofrer, alterações de alíquota. Inclusive, já está tramitando aqui na Assembleia do Rio Grande do Norte a primeira parte do projeto, que é onde limita o domicílio fiscal. O que é isso? Anteriormente, a reforma, nós poderíamos escolher no Brasil inteiro, qualquer estado, para abrir o inventário. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a alíquota, ou seja, o imposto para se pagar, para se abrir o inventário, chegava a 8%. Então, muitos cariocas abriam, por exemplo, no Amazonas o inventário. Isso era possível, pagando 2%. A reforma tributária já modifica isso aí. 2% sobre o valor total sobre dos o valor bens. total dos bens. Sim. Já modifica isso aí, impedindo, você vai ter que abrir agora onde você reside. A par disso, existe uma possibilidade de aumento de alíquota desse ITCMD para 20%. Ou seja, você vai gastar aí por volta de 30% a 40% ao final, no futuro inventário. E aí, por que eu estou falando isso? Com a questão dessa reforma tributária, surgiu o tema da holding familiar, que antes parecia ser algo inacessível, parecia ser algo só para as grandes famílias, milionários, e não é. Por quê? A doação, que seria o instrumento, muita gente tem pensado em doação. E aí que eu já dou uma dica, já deixo claro. Doação não é a solução para fugir da futura alíquota. Doação, na minha opinião e de muitos especialistas, não é a solução de planejamento sucessório, porque ela bloqueia o seu patrimônio. A holding, ela não bloqueia seu patrimônio. Então, a gente planeja o patrimônio da família, planeja uma futura sucessão, mas esses bens, eles não ficam bloqueados. Então, O que a senhora quer dizer com bloqueado? Digamos, se a pessoa, digamos, o patriarca faz a doação, ele vai doar uma casa do valor de 100 mil reais, hipoteticamente, uma casa de 100 mil reais para um filho. Então, a senhora disse que bloqueia porque já fica com aquela pessoa, é isso? No caso da doação, sim. Porque ele vai doar e aí aquela pessoa já passa a ter o domínio, a proprietária do bem. Algumas condições às vezes são colocadas. Na holding, não. Na holding você vai trazer imóveis, móveis, ativos, seja o que for, que vão ser transformados em cotas, e a família, ela vai então ser participante desta empresa. E, portanto, haverá decisões que pode ser ou não, por exemplo, vender esse bem. Pensando melhor, eu acho que está na hora da gente vender esse imóvel para cobrir tal despesa. E quando há o falecimento daquele pai de família, da mãe, quem instituiu aquele bem, automaticamente não vai haver um inventário, porque a holding já está lá com aquele bem que aquela pessoa já é parte, já é proprietária das cotas. Então, a holding, na verdade, é o que a gente tem. No Brasil, a gente está colocando isso como novidade. Mas, assim, dando exemplo prático, na semana passada eu estava com um cliente meu em Pipa, americano, abrindo uma holding, e assim, para ele é muito comum, para ele é assim, poxa, por que no Brasil vocês não abrem holding? Porque ele usou uma frase que me chamou até a atenção, ele disse assim, o CPF tem morte, sim. O CNPJ não. Então, se você quer instituir um patrimônio e garantir um futuro para sua família,
É a holding que vai fazer isso. O seu CPF, que somos nós morremos. A empresa, ela vai permanecer enquanto houver sócios nela. Agora, doutora Michele, digamos, é a cota daquele patriarca que faleceu. Essa cota, ela não vai para um inventário para poder dividir? Não. A gente faz um planejamento, essa cota, na verdade, a gente chama de cota de usufruto. Então, é como se eu estivesse na empresa apenas como um doador, utilizando a minha cota como usufrutuário. Vamos aqui trazer para a doação, que fica mais claro, talvez, para as pessoas compreenderem. Muita gente grava a doação com usufruto. O que é isso? Ana, você é minha filha, te dou meu imóvel, mas eu, como sua mãe, permanecerei morando naquele imóvel, usufruindo daquele imóvel. Quando eu falecer, o que Ana vai fazer? Leva a minha certidão de óbito lá no cartório e automaticamente o bem será de Ana e Ana poderá vender. Na holding é mais ou menos parecido. Então eu tenho o usufruto dessa cota. Na hora em que eu falecer, minha família vai levar minha certidão de óbito para a junta comercial e informar que aquele meu usufruto que eu tinha da cota deixou de existir. E automaticamente a gente dispara um gatilho, que a gente chama de gatilho, e a família passa a ser completamente proprietária da holding, ou das empresas, das holdings, enfim. Doutora Michele, holding familiar...